Olá, seja bem-vindo à nossa aula de Inteligência Artificial. Eu sou a professora Vanessa Matias Leite e nessa aula nós vamos falar sobre as redes neurais, tá bem? O que são as redes neurais, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, as redes neurais são um dos temas principais dessa matéria. No caso, as redes neurais, então, são um sistema que possuem nós, tá? Que são interconectados. E esses nós, ele tem aprendizado. E como que a gente faz o aprendizado desses nós? Através de repetição, tá bem? Então, através dessa repetição, mostrando esses valores, né? O que a gente está buscando, nós temos ali, então, o aprendizado com reforço, tá bem? Então, essa vai ser a nossa aula de hoje. A gente vai fazer essa programação com os nossos nós que são interligados. Agora, então, a gente vai ao quadro para a gente, então, iniciar a nossa aula falando mais de quais são as características dessas redes neurais. Reparem aqui, então, que nós temos uma camada de entrada, nós temos camadas que a gente chama de escondidas ou ocultas, tá bem? E também temos as camadas de saída. O que são, o que cada uma delas fazem, né? Nós temos, então, que nas camadas de entradas, a gente vai colocar os valores para começar o treinamento dessa rede neural. Já nas camadas intermediárias, que são as camadas escondidas, a gente utiliza então pesos, tá? Que são fatores de multiplicação para cada um dos sinais de entrada e um nó. Então, assim, o nosso processamento vai acontecer nessas camadas escondidas, ok? E também nós vamos utilizar nessas camadas uma função de processamento, ou também chamada de função de ativação. Essa função de ativação, ela tem a seguinte funcionalidade, ela forma a combinação de vários binômios. O que são binômios? São as entradas e os pesos, tá bem? Então, ela vai fazer essa combinação dentro dos nós e vai gerar um valor que deve ser comparado ao limiar para gerar o valor de saída. Então, basicamente é assim o funcionamento das redes neurais. A gente vai entrar com dados das nossas camadas ocultas, a gente vai fazer o processamento. Esse processamento, ele utiliza pesos e funções de ativação e no final nós teremos uma saída. Mas quais saídas a gente pode ter, né? Para que a gente pode utilizar as redes neurais? Para processamento de dados, para compreender a fala humana, reconhecimento de objetos, tá? E também a generalização e associação. Vendo aqui um pouco mais do funcionamento das redes neurais, nós temos então primeiramente um estímulo externo, que são o quê? As nossas primeiras entradas. Depois dessas primeiras entradas, nós temos então que essa rede vai receber esse estímulo, né? E como assim? Então, a nossa rede neural artificial, ela recebe um estímulo externo qualquer, que passa por ela e gera resultados de saída. Mas, antes de gerar esses resultados de saída, ela vai fazer o quê? Vai modificar os parâmetros livres. Então, com base na saída que foi gerado nesse primeiro círculo aqui, nós temos então a modificações dos seus parâmetros para facilitar as respostas corretas e também evitar respostas incorretas. Então, depois que a gente modificou os nossos parâmetros livres, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a resposta. Então, a rede neural passa a responder diferentemente. Então, aqui tem a saída. Só que, como eu disse no começo desta aula prática, a gente vai fazer isso por repetição. Por isso que é um ciclo, tá bem? Então, por quê? Porque a gente vai responder diferentemente, mas essa resposta vai servir novamente como estímulo. Esse estímulo novamente vai passar por modificação e depois vai ter a resposta novamente, tá bem? Agora, falando um pouco sobre os tipos de aprendizado, nós temos então que o aprendizado supervisionado, ele indica explicitamente um comportamento bom ou ruim. Então, quando a gente fala de aprendizado supervisionado, nós temos indicativos para a nossa rede neural se ela está indo num caminho correto ou não, para que ela possa ajustar seus pesos, então, e chegar numa resposta satisfatória. Já o aprendizado não supervisionado, a gente não existe, então, um supervisor que em relação, né, ao conjunto de treinamento, ou seja, os dados não são rotulados. Esse aprendizado aqui é um pouco mais difícil porque a nossa rede não tem um parâmetro para ver se ela está indo no dado correto ou não. Já a aprendizagem por reforço, a gente vai ter então uma interação direta com o ambiente, sem a supervisão, mas ela visa então minimizar o índice escalar de desempenho.
Então, nós temos aqui 3 tipos de aprendizados que nós veremos na aula de hoje, tá bem? Nós vamos iniciar, então, a nossa aula fazendo um código com uma rede neural um pouco mais simples. Mas antes de iniciar, né, fazendo a programação, eu vou falar para você qual vai ser a linguagem que a gente vai utilizar e o porquê. Nós utilizaremos o Python, tá? O Python ele é muito utilizado na inteligência artificial, não somente para redes neurais, mas também para outros tipos de complementos, né, que a inteligência artificial possui. No caso, a gente vai utilizar o Python porque é importante que você tenha conhecimento de diversas linguagens. E assim, então, você vai ter um conhecimento dessa linguagem hoje, né, da sua estrutura, da sua sintaxe, através da inteligência artificial. Você vai ver que a gente não vai utilizar nenhuma biblioteca específica para inteligência artificial neste caso, tá? Até tem, o Python é uma das linguagens que mais tem bibliotecas para inteligência artificial, mas no caso hoje a gente vai utilizar uma biblioteca específica para fazer multiplicação de matrizes. Por que a multiplicação de matrizes, né? Como eu mostrei ali, a sua estrutura da nossa rede neural, ela é então do tipo que tem pesos, camadas, entradas e saídas. Todos esses dados aqui na nossa aula de hoje nós vamos dar por matrizes, tá bem? Então, por isso que é importante a gente ter uma biblioteca que faz a manipulação de matrizes. Então, nós vamos utilizar o Python, agora eu vou ao meu computador, para a gente iniciar. A gente não vai instalar nenhum compilador para fazer a compilação do Python, tá? A gente vai utilizar um compilador online. Então, você vai digitar no seu navegador jdoodle.com. Eu vou aumentar aqui a tela para você ver, tá vendo? Esse é o nome dele, jdoodle.com. Então, você vai colocar isso no seu navegador e vai aparecer essa tela. Aqui você vai ver que tem diversas linguagens, tá? C, Pyr, tem o Prolog também, o Assembly, tem até C++, ele é um compilador online. Todas as linguagens são compiladas bem nesse compilador? Não. É melhor utilizar um compilador de C++, por exemplo, do que utilizar ele online. Mas caso for um programa pequeno, que não exige um processamento muito grande, os compiladores online são uma boa solução. Às vezes você não quer instalar na sua máquina, ou você acha que sua máquina às vezes não tem suporte para compilador de determinada linguagem, você pode utilizar o nosso compilador online, tá bem? Para o Python ele vai muito bem, para outras linguagens já não é tão funcional. Como eu disse, somente se for um programa extremamente simples, tá bem? Então, eu vou vir aqui e selecionar o Python. Tem o Python 2 e o Python 3. Nós vamos escolher o Python 3, tá bem? Aqui, então, ele abre essa tela. Aqui nós temos a parte no qual a gente vai digitar o nosso código. E, por último, o resultado, tá? E aqui tem os comandos de execução, se você quer salvar, colocar eles nos seus projetos. Se você quiser fazer a parte de colocar em projetos, você tem que vir e fazer... Você tem que fazer uma conta, tá? Eu não vou salvar o projeto, eu só vou dar uma execução. Se você quiser salvar, pode criar conta no site ou também colocar em algum arquivo de texto, para depois rodar novamente, tá? Ele já vem com um código pré-definido aqui que a gente vai apagar. Esse código é bem simples, é só referenciando uma soma. Então, a gente vai começar a nossa codificação. Como eu disse, nós vamos utilizar uma biblioteca para fazer operações com matrizes. Então, essa biblioteca a gente importa ela da determinada forma, ó. Import numpy SNP, tá? Então, a gente está falando que a gente vai importar essa biblioteca, que é uma biblioteca, então, de extensão do Python para matrizes multidimensionais, e a gente está falando, então, que a gente vai referenciar esses elementos como NP, ok? Agora, então, a gente vai fazer a nossa função de ativação. Lembra que no quadro ali eu disse que a gente utiliza funções de ativações para calcular os valores que estão nas nossas camadas ocultas? Então, a gente tem dentro da inteligência artificial, né, dentro das redes neurais, algumas funções de ativações já pré-definidas. E quais são elas? Tem a sigmoid, tem função linear, tem vários tipos. A gente vai utilizar a função sigmoid. Por quê? Porque essa função, ela tem a gente pode entrar com qualquer valor, tá? E ela vai calcular um valor entre -1 e 1.
Então, a gente quer esse intervalo para o nosso problema. Você vai ver que o nosso problema, esse primeiro que a gente está implementando, a gente vai implementar 2 na aula de hoje. O primeiro, ele se trata da questão de conseguir, tá, analisar as saídas. Se as saídas que a gente está treinando na nossa rede neural é a mesma ou muito próxima da que a gente apresentou ao nosso programa. Essa é a nossa primeira implementação que a gente vai realizar hoje. Na segunda implementação, a gente vai partir, então, do princípio de encontrar os erros, tá? Porque uma das funcionalidades das redes neurais não é somente achar a saída, mas também minimizar o erro para ver se esse treinamento está acontecendo de forma correta, tá bem? Então, é isso que a gente vai começar hoje. Então, como eu estava dizendo da função sigmoide, é essa que a gente vai usar nas 2 implementações, porque para o nosso problema ele é adequado. Caso utilizasse um outro tipo de problema, às vezes uma outra função seria adequada, tá? Como que a gente vai calcular a sigmoide? Então, ela já é pré-determinada, tá? A função sigmoide, ela tem a sua seguinte característica, ela é 1 dividido por 1 menos o e, sabe? O Euler elevado a x, menos x. Então, essa é a nossa função sigmoide. Então, utilizaremos também a derivada dela. Mas isso já é pré-definido, tá? Na literatura, você não precisa fazer o cálculo para achar a derivada ou para achar a própria função sigmoide. Então, vamos aqui que a gente vai criar essa função agora em Python. Vamos ao quadro. Aqui, então, a gente vai iniciar, tá? Para definir uma função em Python, a gente vai utilizar o seguinte comando, def, tá? A gente vai chamar essa função de sigmoide, ok? Então, já definimos a nossa função. Reparem, então, que a gente não coloca se essa função vai ter retorno, qual vai ser o retorno dela, tá? Diferente de algumas linguagens que a gente está acostumado. E dentro dessa função, nós vamos definir 2 parâmetros, x e também o nosso parâmetro derivada. Aqui, quando a gente quiser utilizar a derivada, lembra que a derivada tem toda aquela propriedade matemática de chegar perto da curva? Então, se a gente quiser essa aproximação, a gente vai dizer que a nossa função aqui será false, tá bem? Então, a gente vai utilizar essa seguinte característica. Aí eu dou 2 pontos, ok? Para sinalizar que eu vou começar as minhas instruções da minha função. Reparem que ele já faz a indentação. Eu quero reforçar para você que a indentação no Python é importantíssima, tá? Porque se você deixar fora da indentação, ele vai achar que aquele comando está fazendo parte de outro bloco. Então, ele não vai entender. Às vezes ele dá erro, às vezes a sua execução vai sair incorreta. Então, cuide bastante da indentação. Repare bem o que a professora está fazendo aqui, para depois não ter erros na hora da compilação, tá bem? Vamos voltar, então. Aqui, então, ele indentou já. E a gente vai fazer um if. Por quê? Porque a gente vai verificar se a nossa variável derive, né? Ela é verdadeira ou falsa. Então, eu vou perguntar aqui se derive for igual a true, ok? Se ele for igual a true, o que eu vou fazer? Como eu estou buscando a derivada, o próprio nome da nossa variável já diz, eu vou colocar o quê? Eu vou dar um return, ok? Eu só vou retornar o valor de x vezes 1 menos x, tá? Então, essa vai ser a minha função que eu vou realizar caso a minha variável derive for igual a true. Se ela não for, eu vou dar um outro return, tá bem? Aqui eu vou calcular a sigmoide que eu falei, que é 1 dividido por 1 mais np.exp, ok? Menos x. Então, essa é o meu cálculo. O que é esse np.x? É o nosso Euler, tá? Então, ele vai colocar em expoente o menos x. Então, essa é a característica, que ele vai fazer o cálculo da sigmoide. Lembrando que essas 2 funções aqui que eu coloquei, elas já são... elas são tratadas já na literatura, tá? Então, a gente não precisa calcular ela, não sou eu que estou inventando agora. A gente utiliza essas funções para o cálculo, então, das nossas redes neurais. Depois, então, de ter definido o nosso if, a gente vai fazer o quê? Nós vamos declarar as nossas entradas. Eu vou chamar de x maiúsculo, tá bem? Então, x maiúsculo igual a np.array. Aqui a gente vai criar o quê? Um vetor de entradas. A gente vai definir, então, um vetor aqui com os seguintes valores: 0, 1, 0, 0 e 1, tá bem? Então, esse vai ser o nosso primeiro vetor. Agora, o segundo, lembre sempre da indentação.
0 e 1. Tá bem? Agora eu vou definir um terceiro, já que a gente quer 4 vetores de entrada, que ele vai ter a seguinte característica. Perdão, aqui não é 1, 0, 1, tá? Aqui é 0, 1 e 1. Agora sim, é o 1, 0 e 1. E o nosso último vetor é o 1, 1 e 1. Tá? Então, para nosso problema, esse é o nosso vetor. O que indica esse vetor, né? Além dele ser a entrada, cada linha do nosso vetor é um exemplo de treinamento, tá bem? Já cada coluna do nosso vetor, ele é, então, correspondente a nós de entrada. Portanto, nós temos 3 nós de entrada, porque nós temos 3 colunas e nós temos 4 exemplos de treinamento, tá bem? Então, esse é o nosso array de entrada. Agora, a gente vai fazer o quê? Nós vamos criar as saídas. Então, eu venho aqui e vou criar as saídas, que eu vou chamar de y, igual também ao NP array. Agora, dentro desse NP array, eu vou definir o seguinte conjunto: 0, 1, 1 e 1. Tá bem? Então, defini aqui o meu conjunto. O que eu quero, então? Como eu disse anteriormente, a gente vai ter 3 entradas, né? E 4 exemplos de treinamento. Então, cada coluna dessa, ela é o quê? É uma resposta para cada entrada dessa. Então, a gente está relacionando saída com entrada, tá bem? Agora, eu vou utilizar uma função do Python, tá? Que é o ponto T. O ponto T, ele vai fazer o quê? A transposta. Você lembra o que é transposta? É a linha vira coluna e coluna vira linha. Por que a gente tem que fazer a transposição da minha matriz nesse caso? Porque a gente tem, então, uma matriz 3 por 1 aqui, 4 por 3, e temos uma matriz 1 por 4. Então, a gente tem que fazer a transposição para conseguir fazer a multiplicação. Eu poderia ter feito ela já transposta? Poderia, mas em alguns momentos eu vou utilizar ela na forma normal, tá? Então, por isso que eu estou utilizando a transposição aqui. Mas, se você não quiser utilizar, e somente na hora que você for ver que vai utilizar a multiplicação, você também pode utilizar esse comando aqui, que é a transposição, tá bem? Agora, então, a gente vai atribuir alguns valores randômicos para a nossa rede neural, tá? Por que é interessante a gente colocar valores randômicos? Porque a gente precisa de valores que não sejam pré-definidos pela gente, para a gente não induzir a nossa rede. Mas a gente vai utilizar um comando randômico aqui, que ele vai gerar os números randômicos. No entanto, se passar por ali de novo, ele vai gerar os mesmos números. Por que isso é importante? Porque a gente tem, então, a confiança de estar utilizando os mesmos números randômicos toda vez que passar por aquele comando, tá? Então, isso é importante. É importante a gente não determinar os números, mas é importante que esses números sejam sempre os mesmos. Então, existe uma função para isso. Vamos ao meu computador, então, para a gente definir essa função randômica. Ela, então, chama np.random.seed1. Isso vai determinar, então, números aleatórios, porém, toda vez que a gente for utilizar, esses números serão os mesmos. Então, assim, a gente vai ter integridade. Agora, então, a gente vai criar a nossa primeira pesos, tá? A nossa primeira matriz de pesos. E o que são os pesos, então? Os pesos são os valores que eles vão se ajustando toda vez que a gente passa pela nossa rede neural, tá? Então, todo o treinamento, esses pesos são atualizados para ter o valor correto. Então, a gente vai chamar esses pesos de sinapse, ok? E sinapse vai receber o quê? 2 vezes np_random, ok? Ponto random. Três e 1, ok? O que isso significa? Vamos lá. Aqui, então, eu criei a minha sinapse, que é meus pesos, né? E esses pesos, então, eles vão receber valores randômicos também. E aqui a gente está criando o quê? A gente está criando uma matriz 3 por 1. Então, nós teremos 3 entradas e uma saída, ok? É o que a gente quer mesmo. Mas eu quero que esse valor randômico esteja sempre na média de 0. Por isso que eu vou adicionar o menos 1.
Por quê? Porque eu quero que os meus pesos não interfiram muito no meu problema, tá? Se eles tiverem valores muito altos, tipo 3, 4, pode acabar alterando. Então, como eu estou tratando de uma sigmoide que vai de -1 a 1, eu não quero que esses pesos, então, tenham interferência muito grande no nosso treinamento, tá? Por isso que a gente põe um -1 ali, para não termos valores acima muito grandes para os nossos pesos. Lembrando que a gente vai sempre atualizar esses pesos, tá? A gente vai fazer um treinamento que esses pesos serão atualizados toda vez. Tá bem? Então, essa é só a primeira declaração deles. Vamos voltar aqui para a gente continuar a implementação. Criando a sinapse, então, eu vou criar o meu treinamento. Como que a gente faz um treinamento? O treinamento, então, é feito com um laço, tá? Então, vai ser um for, iter, ok? De iterações, que a gente vai iterar ele até 100 mil, tá? Então, a gente vai utilizar aqui 100 mil. Então, vai ser a iteração do meu valor aqui, tá bem? Então, iterando ele até 100 mil, a gente vai ter a nossa questão aqui. Agora, a gente vai criar o nosso L0, que vai ser a nossa primeira camada de rede neural. E o L0, aqui nessa rede neural, nós estamos, só lembrando a você que nós estamos utilizando somente 2 camadas. A gente não vai ter as camadas ocultas, tá? É possível? É uma rede neural mais simples. A possibilidade dos valores não serem tão próximos pode acontecer, porque quanto mais camadas ocultas, mais a gente passa por treinamento, mais o valor é refinado também. Aqui a gente está tendo só uma camada de entrada e a camada de saída. E essa camada de saída é onde acontece o cálculo, tá bem? Então, nós vamos criar 2 nós agora, que a gente vai chamar de L0 e L1. O L0 vai, então, ser responsável pelas entradas e o L1 pela saída, tá? Ou pela nossa camada, que vai fazer ali o nosso valor acontecer, que vai fazer toda a funcionalidade, vai ter a função de ativação, tá bem? Vamos retornar aqui, então. Aqui, então, vou criar o meu L0, tá? Lembrando da indentação, aqui é muito importante. Aqui eu vou criar L0 é igual a X maiúsculo. Por quê? Porque ele está recebendo o meu array de entrada, ok? Agora, então, eu vou fazer o meu cálculo de valor, tá? Então, eu vou fazer o primeiro cálculo com a sigmoide. Então, eu vou utilizar a minha função. Para isso, vou criar, então, meu L1, que é a minha segunda camada, tá? Que ela também é conhecida como camada oculta, neste caso, e também conhecida como camada de saída. Por quê? Porque nós só temos camada de entrada e de saída, logo, é a L1 que vai fazer o cálculo dos nossos valores. Então, o meu L1, ele vai receber o quê? Ele vai receber sigmoide, que é o quê? A nossa função foi realizada lá em cima. E ela vai fazer a seguinte funcionalidade, ó, ponto dot, a gente vai calcular L0 com sinapse. O que significa isso daqui? A gente tem, então, aqui que np.dot é a multiplicação de matrizes, tá bem? Então, nós estamos fazendo a multiplicação de quais matrizes? De L0, que é a nossa entrada, e de sinapse. Sinapse são o quê? Os nossos pesos, tá bem? Então, você repara que a gente está fazendo a multiplicação desses 2 valores para a gente conseguir, então, um treinamento melhor. E a gente está fazendo isso aonde? Em L1, tá bem? Agora, então, a gente vai estimar o erro. O que é a estimação de erro? A gente tem que fazer com que esse L1 se aproxime muito da nossa camada de saída, tá? Você vai ver que quando a gente rodar o nosso algoritmo, os valores vão ser bem parecidos com o de saída, tá bem? Então, a gente tem que aproximar esse L1 desses valores que a gente colocou em Y. Mas como que a gente faz isso? Estimando o erro, tá bem? Então, uma das propriedades da rede neural também é tentar diminuir esse erro. Portanto, a gente vai pegar e fazer uma conta aqui que a gente vai estimar o erro. Então, a gente vai pegar o valor de saída e vai tirar o valor desse treinamento que a gente fez agora para ver se o nosso erro está diminuindo ou está, então, ficando mais ou menos com o que a gente está querendo, tá? Quanto menor o erro, mais próximo a gente vai conseguir, então, fazer o reconhecimento de padrão, o reconhecimento da nossa fala, tá? A generalização, qual é o nosso objetivo da rede. Vamos voltar, então, para a gente calcular o erro, tá? Eu vou, então, calcular o erro aqui da seguinte forma. Vou criar uma variável chamada L1 erro, ok? No qual eu vou, então,
fazer o seguinte conta com ela. Eu vou pegar o meu y e vou tirar o valor de L1, tá bem? Então, o que eu fiz? Eu peguei o valor que eu calculei aqui em cima e peguei y, que é o meu valor de array, tá? Então, ele vai pegar o valor correspondente ali e vai fazer a subtração. Agora, então, eu vou calcular o delta. O delta a gente vai utilizar principalmente para fazer a nossa atualização dos nossos pesos, tá bem? Então, fazendo essa atualização dos nossos pesos, a gente tem, cada vez que ele passar pelo nosso for ali, ele vai então ser mais autêntico, né? Ele não vai ter tanto erro e vai estar mais correto cada vez que ele passar por ali. Então, como que a gente calcula o delta? A gente faz L1 delta igual a L1 erro. Então, a gente vai pegar esse erro, que já foi estimado ali em cima, e multiplicar pelo nosso sigmoide. Ok? E o que vai dentro da nossa função sigmoide? A gente vai utilizar, então, o L1, ok? E a gente vai passar true. Por quê? Porque nesse caso, eu quero calcular a derivada. Como eu quero me aproximar desse valor, lembre que a derivada sempre tenta se aproximar de uma curva. Então, nesse caso, eu quero usar a derivada, então ele vai entrar dentro do if e vai fazer essa conta ao invés dessa, tá bem? Então, por isso que a gente utiliza L1 true aqui. Agora, então, eu vou fazer o quê? Eu já calculei o meu erro, já calculei o meu delta, vou atualizar o peso da minha sinapse. Como que eu faço isso? Faço sinapse mais igual, tá? Para somar nela mesma, np.dot. Lembra que o np.dot, ele é, então, uma função já definida ali do nosso NumP, que vai fazer o quê? Vai fazer a multiplicação de matrizes. O que eu vou multiplicar aqui? Eu vou multiplicar, então, o L0, mas nesse caso, para multiplicar L0 com L1 delta, eu preciso fazer a transposição dele, tá? Então, L0.t maiúsculo e L1 delta. Fazendo essa multiplicação aqui, então, eu vou ter o quê? Eu vou ter o meu valor da minha sinapse, que é o meu peso atualizado. Então, cada vez que a gente passar por esse for, a gente vai atualizar os pesos. E por que a atualização do peso é diferente? É importante, perdão, porque ele vai fazer, então, que esses pesos sejam que esses valores sejam cada vez mais próximos ao que a gente está querendo do nosso problema, tá bem? Você vai ver aqui, quando a gente vai rodar, lembrando que essa funcionalidade do nosso programa agora é para que a gente encontre, então, valores próximos da nossa saída. A gente está treinando o nosso programa para ver se ele vai sair os valores próximos da nossa saída, tá bem? A gente vai fazer um segundo que vai analisar os pesos. Mas depois, se você quiser modificar o seu programa, fique à vontade, coloque ali para você ver qual é o valor do peso. Será que esse peso, né, esse erro está saindo de forma correta? Então, assim você vai ver a modificação do peso, tá? Eu aconselho você a não fazer essa modificação para todo o looping, porque senão, até mesmo porque a gente está usando um compilador online, pode ser que ele não sustente todas essas iterações. Então, faz uma continha ali para aparecer uns 10 pesos para a gente analisar depois esses valores e ver se ele aumentou, se ele diminuiu, como ele ocorreu durante toda a iteração, para que ele esteja adaptado para o nosso problema, tá bem? Mas vamos voltar aqui, então. Aqui, então, a gente já calculou o nosso peso. O que a gente vai fazer? Vamos dar, então, um print, tá? Vamos analisar a nossa saída. Então, analisando aqui a nossa saída, após treinamento, ok? Então, assim que a gente dá o print. E agora, o que a gente vai colocar aqui? A gente vai colocar L1. Por que L1? Porque a gente está utilizando, então, a gente quer saber qual é o valor da nossa saída. Nós não estamos preocupados com o erro por enquanto, tá bem? Então, utilizando o L1, nós vamos verificar se o nosso L1 está próximo da nossa saída. Lembra quais são os valores da nossa saída? É aquele array que a gente declarou como Y, tá bem? Então, vamos ver se a gente conseguiu esse valor estimado. Vamos rodar o nosso programa. Vamos ao meu computador. Então, a gente vai fazer o quê? Nós vamos dar um execute, tá bem? Então, dando um execute aqui, olha só o valor que ele nos deu. Ele deu 4 valores de saída, tá correto? Sim, reparem que a nossa saída aqui tinha 4 valores, tá bem?
primeira é 0, a segunda é 0, a terceira é 1 e a quarta é 1. Reparem, então, que nos valores de saída, a gente teve valores muito parecidos, tá bem? A gente teve, então, 0.0096, né? 0.007, e já os últimos dois valores, eles são 99.3, 99.2. Então, a gente tem valores muito próximos ao de saída que a gente estipulou. Então, a nossa rede foi treinada para que os valores de L1, né, se aproximassem muito dos nossos valores de saída. Daí você pode estar se perguntando, mas professora, por que eu vou usar isso, né? Por que eu quero, então, se eu já tenho o valor da saída, por que eu vou querer encontrar novamente esses valores, né? Fazer toda essa técnica para encontrar. Pense em reconhecimento de padrão. Pensa você escrevendo no papel, né, um valor, depois você submete isso ao computador e ele vai saber identificar qual letra que você escreveu. Então, isso é muito utilizado, isso é muito feito pelas redes neurais, essa identificação. Então, a gente põe que o A, o B, o C tem determinado formato e quando você escreve à mão, obviamente que esse formato não está igual ao do computador, não é um Arial, né? Então, o computador vai saber submeter isso, vai treinar a rede dele para encontrar. Ah, essa letra aqui eu acredito que seja o A, o B. Você vê que a gente não tem os números exatos, não deu um exato. Talvez pelo nosso tamanho da iteração. Às vezes, em vez de 100 mil, você colocar 1 milhão, pode ser que saia mais próximo do valor. Aí você vai ter que ponderar. Será que eu colocando 1 milhão, por exemplo, de iteração, o valor gasto compensa, né, a aproximação que a gente vai ter? Talvez a aproximação é tão pequena que não vale a pena. Então, é isso que a gente tem que ponderar, tá bem? Agora, então, a gente vai fazer o nosso segundo programa. Nosso segundo programa, ele vai na mesma linha. Tá? A gente vai utilizar ainda a função sigmoide, nós vamos continuar utilizando vetores, matrizes como entradas e saídas, só que agora a gente vai analisar o erro. O que a gente vai analisar nesse erro, então? Nós vamos analisar como que o erro se comporta ao passar do treinamento da nossa rede. Por quê? Porque a gente tem, então, que muitas vezes o erro, será que ele tende a diminuir, obviamente, porque se o erro for muito alto, a gente tem, então, um problema na nossa rede neural, mas o quanto que ele diminui com as interações, né? Mas antes de começar esse programa, eu vou fazer uma modificação nesse aqui para a gente analisar essa questão de interação. Será que a interação compensa? Será que o número de interações faz tanta diferença assim? Vamos voltar então ao meu computador, que eu vou continuar nesse programa aqui e eu vou alterar as nossas interações, tá? Em vez de range 100 mil aqui, eu vou colocar o quê? 10, um valor bem pequeno para a gente conseguir, então, ver a diferença. Reparem como que ficou diferente a nossa saída após o treinamento. Antes, a gente tinha próximo a 0, agora a gente tem 0.3. Tá vendo? Ainda assim, a gente está próximo a 0? Estamos, a gente tem uma casa decimal aqui, né? 0 ponto alguma coisa. Mas no outro a gente tinha 2 casas depois do ponto como 0, aqui não agora. Então, a gente vê que a quantidade de iterações é muito importante, sim, no nosso caso, tá bem? Eu vou colocar 100 para a gente analisar se melhora. Vamos lá. Reparem que ele deu uma melhorada. O primeiro, principalmente, de 0.3 foi para 0.1. Deu uma boa melhorada, né? Pensando que a gente tem, então, 0.2, só aumentando mais 90 valores, né? 90 iterações ali. O último que eu vou fazer, então, é 1000. Para a gente dar uma olhada. Reparem que os dois primeiros valores já estão com casas, né, 0.0 alguma coisa, e os outros dois já estão com 0.9 alguma coisa também. Então, a gente percebe que quanto mais interações, melhor. Mas, como eu disse, nem sempre a gente vai precisar de 1 milhão, 100 milhões de interações, tá bem? Às vezes, o tempo gasto para isso não compensa o esforço, tá? Muitas vezes você fazendo 1000 iterações, você já chega num resultado muito bom para o teu problema. Agora, então, como eu estava dizendo, a gente vai fazer esse programa dos erros, tá? Os erros vai
vai funcionar da mesma maneira, a gente vai ter matrizes como entrada, matrizes como saída, usando a função sigmoide. Mas ele tem mais camadas, além da camada de entrada e de saída, a gente vai ter mais uma camada oculta. O que isso influencia? Que a gente vai ter duas sinapses, nós vamos ter então dois conjuntos de pesos, tá bem? O que isso implica, né? Implica que a gente vai ter mais processamento. A gente vai fazer dois processamentos, então, na sinapse 1 e na sinapse 2. Então, a gente vai fazer que esses valores sejam calculados mais vezes, não dependendo somente das iterações também, tá? Então, esses pesos vão ser carregados, então, eles vão calcular várias vezes, dependendo das interações. Vamos, então, aqui ao meu computador para a gente continuar. Agora, então, você pode salvar, tá? Esse programa num arquivo texto para depois rodar novamente, fazer seus testes ou até mesmo modificações, caso você queira. Mas eu vou utilizar até aqui, ó. Eu vou apagar o resto, tá bem? E vou utilizar até aqui. Vamos só relembrar o que é cada uma das coisas, já que o Python pode ser para você uma linguagem nova. Então, nós fizemos a importação NumPy, ok? O que é essa matriz? O que é essa importação, né? É a utilização, então, de operações sobre matrizes. Fizemos a nossa função sigmoide. Lembra que a função sigmoide é uma das funções de ativação possíveis para redes neurais, tá bem? Então, lembrando que esses valores, eu não inventei essas funcionalidades aqui, esse x vezes 1 menos x, isso é derivada de sigmoide, e sigmoide tem essa característica aqui, que é 1 dividido sobre 1 Euler elevado a menos x, tá? Então, esse npx aqui faz a função do Euler elevado. E aqui a gente declara o que vai sobre o elevado, tá bem? E a gente vai utilizar o mesmo array de entrada, tá? Lembrando que cada linha é um exemplo de treinamento e que cada coluna é, então, a nós de entrada, tá bem? Então, quais são as nossas entradas? 0, 0, 1, 1, tá? 0, 1, 0, 1. Então, a gente tem que entender como funciona esses arrays dentro da nossa rede neural. Agora, eu vou declarar uma nova saída, ok? Eu vou declarar ela como y.np array. E nesse array eu vou definir, eu vou colocar ele somente como uma coluna, tá? E 4 linhas. Então, eu vou definir meu primeiro elemento como 0. Lembre sempre de pôr a vírgula após a declaração do seu vetor. Minha segunda eu vou colocar como 1. Meu terceiro também como 1. E minha última linha como 0. Então, eu defini aqui vetores, tá? Então, tem 4 vetores de saída, um para cada vetor anterior. Então, para essa saída aqui, para essa entrada aqui, eu tenho o quê? A saída 0. Para a minha segunda linha, né, que seria a minha segunda entrada, eu tenho como saída 1, para a terceira 1, e a última linha, então, eu tenho 0. Tá bem? Então, a gente trabalha com esses elementos aqui. Novamente, eu vou precisar criar um NP random, tá? Com valores. Então, lembrando, para utilizar essa função seed, para que a gente consiga, então, valores randômicos, no entanto, que eles vão dar sempre o mesmo valor para este problema. Se você for usar em outro, obviamente que, como é um valor randômico, será outros valores. Agora, a gente vai criar os nossos pesos, tá bem? Os nossos pesos a gente vai calcular da mesma forma, só que eles terão dimensões diferentes de matrizes. Você vai ver que a sinapse 0, que é a nossa primeira sinapse após nosso valor de entrada, ela vai ter um tamanho, e a nossa sinapse 1, que é a sinapse que é a mesma coisa que a nossa camada de saída, vai ter outra dimensão, tá bem? Então, vamos voltar aqui para a gente criar essa sinapse. A sinapse 0, então, ela vai ter a seguinte característica. Ela utiliza a mesma função, tá? 2 vezes np.random, ok? Aí, ela vai ter a seguinte dimensão. Ela vai ser uma 3x4. Então, ela vai ser 3 linhas e 4 colunas, ok? Lembrando que a gente põe um menos 1 aqui para que a gente tenha, então, valores mais próximos de 0. Já a nossa sinapse 1, nós também utilizaremos
duas vezes random, np.random. Lembre sempre de declarar o NP, tá? Quando a gente estiver utilizando funções dessa importação, senão ele obviamente não vai entender. E essa vai ser uma 4 por 1. Por que 4 por 1? Porque essa eu vou multiplicar com a saída e a 3 por 4 com a entrada, tá bem? Então, essa vai ser a nossa característica de multiplicação das nossas matrizes. Tá? Menos 1. Agora, a gente vai fazer a iteração novamente, tá bem? Aqui, a gente vai utilizar novamente 100.000. Então, for j in range, ok? 100.000. Então, fizemos aqui o nosso for. Lembre sempre, depois da nossa função e do nosso for, colocar os 2 pontos para fazer a indentação, tá bem? Agora, então, a gente vai fazer um ciclo de 100.000 iterações, né? Vamos continuar com a mesma característica. Vamos atribuir a uma variável o nosso valor de entrada, vamos atribuir depois a outras variáveis o nosso valor de sigmoide, calcular o erro e por assim por diante. Vamos lá. Então, o primeiro valor que eu vou calcular, né, eu vou criar então um Q0, ao invés de chamar de L0, só para mudar aqui no nosso exemplo, eu vou colocar igual a x. O que isso significa? Significa que o meu Q0 vai receber, então, o meu array de entrada. Agora, então, eu vou fazer que Q1, tá? K1, desculpa. Que o meu K1, ele vai receber, então, o meu valor de sigmoide. Então, eu vou começar a calcular os meus valores das minhas camadas, tá? Então, vai ser sigmoide, np, ponto dot, lembra que o ponto dot faz a multiplicação de matrizes, e eu vou multiplicar o quê? K0 com sinapse 0. O que a gente fez aqui? Basicamente, então, a gente calculou a minha entrada com os meus valores de peso, tá? Lembrando que a gente calcula esses valores correspondentes. Então, até por isso que a gente declara o nosso tamanho diferente das nossas matrizes, para que a gente consiga calcular. Porque a gente sabe que dependendo da dimensão das matrizes, a multiplicação não é possível, tá? Então, a gente tem que saber essa questão das matrizes também para poder saber qual cálculo a gente vai poder fazer. Por exemplo, sinapse 1, eu não conseguiria multiplicar com K0, tá bem? E agora, fazendo um K2, nós temos sigmoide np.dot, que é igual a K1 e sinapse 1. Então, reparem que eu calculei o que a gente fez aqui, né? Aqui a gente já fez uma questão do mecanismo de avanço, tá? Por quê? Porque a gente pegou K0 com a nossa entrada, K1 é o produto dos vetores, então, da entrada com a sinapse 0. E aqui a gente vai pegar o quê? Vai pegar esse valor que já foi calculado. Então, a gente já vai pegar essa primeira função já calculada e vai calcular novamente com a sinapse 1. Então, a gente tem essa questão do avanço, que ela vai calculando conforme ela vai avançando na nossa... Ela já pega o resultado anterior, né, e calcula na próxima camada. Por isso que a rede neural tem um treinamento tão bom e resultados tão excelentes por causa desse avanço. Aqui a gente está trabalhando somente com 2 camadas. Imagina quem faz diversas, né? Assim consegue diminuir mais o erro e chegar mais próximo ainda do resultado final. Nós vamos criar, então, um erro, tá? Eu vou criar o erro somente para K2, já que é a minha camada de saída. Então, K2, como que a gente calcula o erro? A gente vê o nosso valor desejado, que no caso está no nosso array de saída, e eu tiro menos K2, tá? Então, até aqui a gente fez bem parecido com o que a gente implementou anteriormente. Criamos uma função sigmoide, criamos a entrada, a saída, criamos as sinapses, que são o quê?
nossos valores de peso, depois calculamos as nossas iterações, lembrando que é nessa iteração que ela vai ocorrer o aprendizado, tá? Então, nós definimos as entradas novamente, depois nós pegamos e calculamos. Aqui tem uma questão diferente do exercício anterior, por quê? Porque este problema possui mais camadas que o anterior. O anterior era entrada e saída, e o cálculo acontecia no nó de saída. Já agora, a gente tem entrada, uma camada oculta e saída. Então, o cálculo vai acontecer nessa camada oculta e também na saída, tá bem? Por isso que a gente está usando K1 e K2. K1, então, é a nossa camada oculta e K2 é a nossa camada de saída. Eu quero ressaltar para você o conhecimento de avanço, tá? Por quê? Porque é muito importante você entender como que ele vai passando. Tem algumas outras funcionalidades, mas aqui no avanço a gente faz o quê? Calcula dentro de uma camada oculta e vai propagando esse valor já calculado até a saída. Tá bem? Então, a gente tem uma resposta muito mais fiel. Por quê? Porque a gente passa por vários cálculos. Isso é calculado várias vezes, então a gente tem uma aproximação muito maior do valor desejado, tá bem? Vamos voltar aqui para a gente continuar a implementação, então. Agora, eu vou fazer a impressão. Obviamente que eu não vou fazer a impressão do valor que eu desejo de saída, tá? Eu vou fazer uma impressão diferente, que no caso é a impressão do erro. Eu vou dar um if, tá? J% 10.000 igual a zero. O que isso vai me mostrar, né? No caso, então, ele vai me mostrar 10 iterações, por isso que eu faço J % 10.000, tá? Então, ele vai mostrar 10 interações do que eu tô querendo ver. Então, aqui é um if, então, toda vez que ele mostrar essa conta igual a zero, eu vou dar um print, aspas duplas aqui, erro, tá? Então, eu vou ter o erro aqui, no qual eu vou pôr J dividido por 10.000, tá? O que eu tô fazendo aqui? Aqui eu tô mostrando qual é o meu erro. Se é o erro 0, 1, 2, 3 até o 9, tá? São 10 iterações, mas ele começa do 0. Então, a gente tem 10 valores sendo apresentados. Aí eu vou colocar, só para ficar bonitinha a impressão, tá? Aspas duplas, 2 pontos. Então, eu vou tirar os 2 pontos daqui. Ok? Continuando. A gente vai fazer, então... a gente vai utilizar uma função que é um pouco diferente, que é STR, tá? STR. Que o que faz essa função aqui? Essa função, ela vai mostrar string. Então, eu vou pegar um valor que às vezes está abstrato e vou transformar ele em string, tá bem? E eu vou colocar, então, STR, np.min. O min é, então, uma média, tá? E daí eu vou utilizar mais uma funcionalidade do NP, que é o NP ABS. Que no caso, ele é então o valor absoluto. O que eu estou querendo? Qual o valor absoluto que eu estou querendo, então? Eu estou querendo o meu valor absoluto de K2 erro. Lembrando que esse programa, a gente não está querendo ver a saída, e sim o valor do erro, tá bem? Então, aqui eu fecho todos. Tá? Só para ver se fechou, fechou. Aqui, então, só relembrando o que a gente fez no print. Escrevemos aqui, só para a gente relembrar que é erro. Fizemos esse valor, que esse é erro 0, 1, 2, 3, para ter uma contagem, tá? Colocamos os 2 pontos só para ficar bonita a nossa apresentação. Aqui, então, nós estamos pegando o valor de K2 erro, tá? Transformando ele em absoluto, então, fazendo essa transformação e depois tirando a média dele para apresentar, então, como uma string. Então, aqui a gente fez o nosso valor. Lembra da indentação? Então, a gente não pode continuar abaixo do print, porque senão ele vai entender que está dentro do if. Então, ele só vai executar quando estiver dentro do int. Se a gente voltar e deixar na mesma linha que está o if aqui, a gente não vai ter problema, tá? Só lembrando essa parte. Agora, então, a gente vai calcular o K2 delta e o K1 delta, tá? Então, ele vai calcular a direção da nossa rede neural, qual direção ela está andando, se é positiva ou negativa, em que se encontra o valor desejado. Se estamos na direção correta, a mudança deve ser bem pequena. O cálculo é feito por meio da função sigmoide, tá bem? Como que a gente calcula o K2 delta? Então, vamos calcular primeiro o K2 delta, depois eu explico o porquê, tá? Então, o K2 delta vai ser igual
a K2, erro, vezes sigmoide, tá? K2. E aqui eu quero encontrar a derivada, então eu coloco deriva igual a true, tá bem? Então, calculei o meu K2 delta. Agora, eu vou calcular o meu K1 erro, tá? E por quê? Porque quando o valor de porque esse valor de K1 vai contribuir com o valor de K2. Então, a gente fala que é um backpropagation, tá? Então, o valor de K2 calculado acima vai ajudar esse valor K1 erro aqui. Então, é o famoso backpropagation. Aqui, então, a gente vai calcular K1 erro vai ser igual a K2 delta, tá? Ponto dot. Então, a gente vai fazer a multiplicação desse K2 delta pela sinapse, tá? Transversa. Então, esse é o nosso K1 erro, ok? Então, a gente pega o K2 delta, que foi calculado aqui em cima, faz a multiplicação com a sinapse transversa. Por quê? Porque a gente não consegue multiplicar se ela estiver da forma normal, ok? E agora a gente vai calcular o K1 delta, que vai ser igual a K1 erro vezes sigmoide, tá? Nós vamos usar qual valor para sigmoide? Então, K1 e a derivada igual a true. Então, nesse caso, a gente está utilizando o nosso cálculo de derivada e não o nosso valor de sigmoide, tá bem? Então, temos aqui sigmoide true. E agora? Agora a gente vai atualizar os nossos pesos. A atualização dos pesos é importante, porque se você não atualizá-los, a gente não vai ter mudança na nossa rede neural, então ele não vai compreender, tá bem? Então, eu vou pegar sinapse, ok? Aí, vou fazer a soma aqui, igual mais a K1.t, ponto dot, K2, underline, delta, tá? Então, com a sinapse 1, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa K1, que a gente calculou aqui em cima, tá? Vai fazer a transversal dela e vai multiplicar com K2 delta. Então, a gente está multiplicando basicamente os nossos valores de sinapse, que foi anteriormente calculado pelo sigmoide, com o K2 delta. Já a nossa sinapse 2, a gente vai fazer o mesmo cálculo, só que mudando, obviamente, os parâmetros. Aqui, para a sinapse 0, perdão, né, 2, a gente vai fazer, então, K0.t, tá? Ponto dot, K1 barra delta. Tá bem? Então, a gente fez aqui o cálculo. Vamos só relembrar o que a gente quer com essa funcionalidade, tá bem? A gente vai querer, então, a apresentação dos erros. A gente vai ver o que na nossa tela quando a gente executar ali? A gente vai ver 10 iterações de erros, tá bem? E o que acontece com essas 10 iterações? Essas 10 iterações, então, vai mostrar como o erro se comporta. Será que ele diminui? Será que ele aumenta? É isso que a gente vai ver agora. Mas vamos só recapitular o que a gente fez. Nós, então, fizemos a função de ativação, que é a função sigmoide. Ela pode ser derivada ou não. Se a gente quiser algo mais aproximado, a gente utiliza a derivada, tá? Mais aproximado de 1 ou de menos 1. Aí a gente fez o quê? Definimos entradas e saídas também. Lembrando que essas entradas e saídas devem ter valores reais, tá? Vamos supor que você coloca uma saída com um valor errado. Obviamente que a gente não vai conseguir chegar numa aproximação correta. Por quê? Porque o valor de referência dele, no qual ele está se baseando, não está correto. Então, valor de entrada e valor de saída correto. Lembre que a gente está utilizando matrizes aqui, então saber o mínimo de cálculo de matrizes, pelo menos a multiplicação linha-coluna, é o essencial para a gente pelo menos saber a dimensão, tá? Quando é linha, quando a gente consegue fazer esse cálculo, então. Depois a gente vai fazer as interações, né? As iterações, então, é o processo de
no qual acontece o conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento acontece através de reforço, até a gente, né? Para a gente conseguir aprender certa coisa, a gente tem que fazer um reforço daquilo. E nas redes neurais artificiais é a mesma coisa, a gente vai executando diversas vezes e nossos valores vão aprendendo, tá bem? Então, nós definimos ali valores de entrada, de saída, fizemos o reforço sobre alguns tipos de variáveis e, por último, acertamos os pesos. Lembra que os pesos devem ser acertados para que a gente consiga, então, valores mais aproximados. Essa atualização dos pesos que faz com que a gente tenha valores tão significativos, tá bem? Esse programa, então, a gente vai mostrar o quê? O valor do erro. Vamos rodar, então, para a gente ver quais vão ser os nossos valores de erros. Vamos ao meu computador. Então, a gente tem aqui o nosso programa e eu vou dar um execute. Esperar ele rodar. Saiu aqui. Como eu disse anteriormente, a gente tem 10 pesos sendo apresentados, tá? Por que 10 pesos? Por causa desse if aqui, tá vendo? A gente faz o cálculo para cada 10 mil valores. Então, ele vai mostrar, cada 10 mil valores, ele vai mostrar um peso. E como a gente tem 100 mil, então dá 10. Vamos analisar aqui, ó. O erro zero, a gente percebe que o erro zero, ele tá bem grande, né? Lembrando que o erro é melhor que ele esteja mais próximo de zero, tá? Do zero absoluto. Então, aqui a gente tem quase meio, né? 0,49. Então, o erro, na primeira 10 mil iterações, ainda está alto, tá? E se a gente fizer já o erro 1, a gente já repara que começa a diminuir bastante. O erro 2 também, o erro 3... Repare que nenhum erro chegou no 0,000, tá? O que a gente tem mais próximo do erro 9, que é o erro das 100 mil iterações, ele é 0,0025, tá? Sendo que o erro 8 é 0,0027. Repare, então, que de 10 mil interações de um para outro, no começo dá muita diferença. Mas, conforme vai passando as nossas iterações, isso não acontece, tá? Então, eu trouxe esses dois problemas para que vocês entendam isso, que a quantidade de interações é importante, tá bem? Que a gente, então, tem que considerar, muitas vezes, fazer testes, tá? Até eu testei, obviamente, anteriormente na aula, se eu colocasse 1 milhão de interações, o nosso compilador online não aguenta, tá? Se você quiser tentar aí no seu computador, você pode aumentar as interações. Diminuir não é interessante, porque ele vai mostrar os mesmos valores ali, só vai mostrar menos valores apresentados, já que a gente está mostrando todos os erros no intervalo de 10 mil interações, tá? Mas se você quiser ver se no teu computador vai rodar, aumente ali um 0 na nossa interação para ver se ele roda. Se o próximo erro, o erro 11 no caso, seria muito melhor aproveitado, tá bem? Vamos relembrar o que a gente fez na aula de hoje, então? Nós fizemos duas redes neurais, as duas muito semelhantes, tá? Mas quais eram a diferença entre elas? A primeira rede neural, então, ela só tinha duas camadas, entrada e saída. Isso implica, então, que ela não tinha a nossa camada oculta, tá bem? O cálculo era feito aonde? O cálculo é feito na camada de saída. Lembre-se também que a gente utilizou a nossa função sigmoide para fazer o cálculo, tá? Podíamos ter utilizado outro? Podíamos. Mas como nós estávamos trabalhando com valores entre 0 e 1, a função sigmoide se encaixava bem para aquele problema, tá bem? Lembrar sempre de quando for fazer uma rede neural. O que é importante nela? Obviamente que tudo é importante, mas principalmente a atualização dos pesos, mas também a questão das iterações. Quanto mais interação, mais conhecimento é gerado para ela. Lembrando que no nosso primeiro exemplo, a gente gerou, então, um valor próximo da nossa saída. Então, a gente viu como que com as redes neurais a gente consegue fazer o reconhecimento de padrões, por exemplo. Lembrando, como eu disse, né, o exemplo da escrita, hoje em dia, muitas vezes a gente consegue escrever, né, ou até mesmo falar no celular e ele identificar ali quais palavras a gente utilizou. Isso, então, é feito provavelmente através das redes neurais. Então, o primeiro exemplo foi para a gente mostrar como que as redes neurais funcionam e apresentam valores próximos ao desejado, tá bem? Lembre-se também que na nossa segunda, a gente foi bem parecido com a nossa primeiro caso. No entanto, a gente tinha uma rede oculta. Então, nossa rede neural tinha 3 camadas. A camada de entrada, a camada oculta
e a camada de saída. E os cálculos eram feitos na camada oculta e na camada de saída, tá bem? Ela também possuía pesos, no quais a gente atualizou ao final do programa, e também possuía iterações, tá bem? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado e eu te espero até uma próxima. Até logo!